Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo, bloco 9, magia na Umbanda. Nosso propósito aqui, a gente volta a repetir, não é esgotar o assunto, não é ser dono da verdade, é apenas tentar transmitir a nossa ideia, a nossa interpretação sobre alguns conceitos básicos da Umbanda. E eu, particularmente, Davi, sacerdote de Umbanda, estou apenas seguindo aquilo que meu pai espiritual, Caboclo de Irajara, me orientou, que não se pode fazer Umbanda, não se pode realizar Umbanda sem conhecer o ABC da Umbanda. O ABC é aqueles assuntos básicos da Umbanda. Se diz, o ABC disso, o ABC daquilo, o ABC do trânsito, né? O ABC do trânsito. A gente tem que tentar entender, interiorizar, assimilar o que é o ABC da Umbanda. Então, se não adianta chegar só na ritualística, se dedicar só ao ritual, só à presença dos guias trabalhando no passe, com tudo, se não entender o que acontece, o que é a Umbanda. Então a gente está tentando aqui passar para vocês alguns conceitos sobre magia na Umbanda, tá? E dentro desse bloco, hoje, o nosso estudo vai ser sobre o fundamento do termo Saravá. E infelizmente é um termo que, aliás, o termo axé, fundamento do termo axé. E infelizmente, junto com o termo Saravá, conforme nós passamos para vocês semana passada, é muito, muito, muito deturpado. Infelizmente, na religiosidade afro-brasileira ou umbandista, tá? A maioria não sabe o que realmente significa Saravá, conforme foi dito para vocês semana passada, e axé. Axé, então, muito menos. O que a gente vê muito aí fora, o que é? O axé. Axé de trabalho. Aí se mistura com dinheiro. Não, eu não trabalho sem o meu axé. Eu não jogo búzios sem o axé. Não é assim que é não. Eu não jogo carta sem o axé. Eu não faço nada sem o axé. Eu acho que o axé, transformar o axé em dinheiro. Algo monetário, não é. Só que eu não vou trazer para vocês também, pessoal, um conhecimento a nível de lenda, o que eu acho muito interessante, que é realizado bem pelas religiões afro-brasileiras, descendentes afro-brasileiros. Mas o meu entendimento de axé, por tudo que eu li, por tudo que eu escutei, não é um entendimento exotérico com X, ou seja, exterior, e sim esotérico com S, que é interior. Então a gente vai tentar entender o que é realmente, o que significa esse termo axé a nível cósmico. Dentro do princípio de quê? Que nós somos filhos das estrelas, nós somos filhos do universo. Nós não somos filhos de nenhuma região, de nenhuma civilização, e menos ainda de um planeta. Nós somos filhos do universo. Então, assim como o Saravá, axé, o termo sagrado, axé é um termo que ele é muito mais expandido do que vocês imaginam. E a gente vai tentar passar para vocês um pouco do que eu entendi, do que me passaram, eu não inventei nada, não criei nada. Tá? Tudo foi estudado, tudo foi pesquisado, tudo foi incluído, tá? Sobre esse termo sagrado. Tá bom? Muito bem. Axé. Como nós sabemos, o alfabeto escrito mais antigo do mundo, descoberto, foi o alfabeto adâmico. Vejam bem, alfabeto que foi escrito, foi deixado, que foi compilado por papiros, foi o adâmico. E segundo linhas mais esotéricas, o alfabeto mais antigo do mundo chama-se Abayendra. É um termo muito antigo, e aí nós entramos numa polêmica danada, que para muitos acham que o primeiro território planetário foi o território de Atlântida, ou de Lemúria, não foi. Mas isso é uma outra história. Isso é para estudo mais interno, mais esotérico. Tá? Então, pelo alfabeto adâmico, eles mencionaram o seguinte, eles ensinaram o seguinte, que o alfabeto adâmico não era A, S, eles eram riscos, desenhos, curvas. Nós já falamos sobre isso. Então, esta linha para o alfabeto adâmico era a letra A, ou número 1. Vocês vejam que desde essa época, os nossos patriarcas, nossos ancestrais, eles já associavam letras a números. Portanto, eles já conheciam a numerologia, né? Já conheciam a ciência do verbo, a chamada ciência do verbo, e a astrologia também. O 2 pontos é o S, número
60. E o S, que para nós seria um S invertido, né? Seria a letra TH ou 400. A letra E, A, S e TH, o ASTE, tá? Esse verbo, essa palavra, isso é do alfabeto francês. Isso foi escrito pelo Marquês de Saint-Péters, onde ele compilou todo esse conhecimento no livro chamado O Arqueólogo. Então esse termo, essa palavra, ASTE, é uma palavra francesa. Por isso porque ele foi um dos grandes descobridores disso aí. Grande Marquês de Saint-Péters. Talvez, coisa assim. Tá? Muito bem. Se a gente juntar, então, esses três símbolos do alfabeto adâmico, nós vamos ter essa simbologia aqui. Essa seria a pemba sagrada do alfabeto adâmico. Para o termo axé. Ou seja, axé em francês, que sofreu várias transformações fonossemânticas, e hoje nós a chamamos de axé com X e com acento lá. Tá bom? Então é o mesmo axé. Na numerologia, se você for pegar o 1, 60 e 400, somando tudo dá quanto? 461. Tá? 461, né? 400 mais 60 mais 1, quanto é que dá? Desdobra isso. 4 mais 6 e mais 1, quanto é que dá? Desdobra o 11. Então, o número sagrado para axé é o... Agora, no que isso realmente nos importa, nos transforma, o que isso realmente representa? Como eu falei para vocês lá em Saravá, qual é o número sagrado de Saravá? Não ouvi? Ceareiros. 5. 5. O 5 nos remete ao quê? A geometria? Ao pentagrama. Tá? Que nós descobrimos que, segundo Pitágoras descobriu que é o que o pentagrama, ou número 5, ele chamou isso de regra de ouro. E dentro dessa regra de ouro, o pentagrama se desdobrando, ele forma todas as geometrias que existem. Desde as plantas, desde os animais, desde os vegetais. Interessante, né? Muito bom. Vamos continuar aqui. Para o alfabeto adâmico, o termo axé, que é essa simbologia aqui, significa o quê? Princípio básico, princípio dinâmico, poder de realização, ou seja, princípio e poder. Os nossos patriarcas adâmicos descobriram que o termo axé, que é dessa lei de Pemba aqui, esse significado, essa escrita sagrada, significa princípio e poder, princípio de realização de todas as coisas. Portanto, o axé é o princípio de todas as coisas. Tudo bem. Alguém não está entendendo? Alguém quer fazer uma pergunta? Está tranquilo aqui? Então, o universo. Nós estamos estudando a cosmologia do termo axé. Como semana passada nós estudamos a cosmologia do termo Saravá. Agora nós vamos entender o porquê. Agora eu vou tentar esmiuçar isso para vocês e vou mostrar para vocês o porquê. Tá? Bom, axé, princípio e poder de todas as coisas. Então eu peguei aquele símbolo lá. Vocês concordam que é o mesmo? É o mesmo, né? E nós descobrimos o que? A Umbanda, principalmente a Umbanda, a escola da Umbanda esotérica, a Umbanda iniciática, a Umbanda que estuda as coisas mais profundas, os significados mais profundos dos termos, descobriu que o quê? Que esse alfabeto adâmico, ou axé, que ele tem como número sagrado 2, nós descobrimos que por que é o 2? Porque o axé ele é bipolarizado. O axé é uma energia que é bipolar. Ele tanto tem positivo como negativo. Mas como assim? E nós associamos todo esse conhecimento adâmico ao quê? Quem são as energias que formam, que estruturam todo o universo? Quem? Positivo e negativo. Mas quem? Os orixás. Aí tu associa o seguinte: se o axé é bipolarizado, ele significa o quê? Que o axé, que é a energia, o princípio básico de todas as coisas, partem
da energia do poder operante dos orixás. E por que positivo e negativo? E todo orixá masculino tem como contraparte feminino ou negativa um orixá feminino e vice-versa. Então, o axé, ele tanto pode ser ele é positivo como negativo. Ok? Ou seja, o positivo seria o orixá masculino e o feminino seria o orixá feminino. O negativo seria o orixá feminino. Ou seja, positivo e negativo. Só que nós precisamos de uma força para movimentar essa energia. E que força a gente chama ela? Exu. E onde é que o Exu estaria relacionado nessa simbologia, nessa curvatura aqui? Ó? Movimentando. Vocês vejam que é uma coisa complicada. Não é uma coisa. Isso que eu estou lá no início. Depois nós vamos chegar aqui no planeta Terra. Enquanto eu estou viajando na maionese. Estou viajando longe. Depois nós vamos chegar no planeta. Então, o axé, ele já é bipolarizado, porque a numerologia sagrada dele é o 2, ok? Se ele tem essa forma da lei de Pema, significa o quê? Que ele é bipolarizado, ele tem um polo positivo e um polo negativo. Seria o yin e yang dos chineses. Quer vir mais pra cá, mulher? Tá te atrapalhando as teorias? Para mim seria o poder estruturado e movimentado, né? Exatamente. Esse aqui, para nós da Umbanda, esse axé bipolarizado, para nós da Umbanda, seria o fluido cósmico universal dos espíritos. Os espíritos não sabem explicar isso aqui. Eles dizem que existe uma energia primária de todas as coisas, que está em abundância no universo. Estrutura que forma tudo que existe. Para um bandista isso chama-se axé. Os mesmos fluidos cósmicos universal. Só que nós esmiuçamos isso. Nós entendemos que isso é bipolarizado. Isso nós encontramos ressonância até nos chineses, quando eles dizem que a energia, ela é yin e yang. Toda energia, ela parte desse princípio bipolarizado. Com dois polos, positivo e negativo. E nem a bateria de um carro. A bateria de um carro não funciona se tiver o polo positivo e negativo em harmonia. Como tudo no universo. Tudo que é material, tudo que tem que ter um polo positivo e negativo. Tá bom? Então isso para nós é o axé, o fluido cósmico universal dos espíritos, ou seja, a energia primária de todos os espíritos. Quem aqui já leu o livro dos espíritos? Já leram? Vocês já viram isso? Fala tanto isso, né? Os espíritos passaram tanto isso a carteira. O fluido cósmico é a energia primária, tudo parte. Tudo que é material no universo parte desse fluido cósmico. Para nós é o quê? Axé. E o axé ele é bipolarizado. Okay? E quem são essas energias bipolares? Orixá feminino em harmonia. Quem é o orixá feminino para Oxalá? Aí varia é bom, né? Varia muito a interpretação. Lá para o candomblé, para a nação, chama-se Ododuia. Para nós aqui, Oxum. Tá? Para algum é quase que uma unanimidade. Para algum é Ubá. Para Xangô, Oiá, Jansan. Para Iori, para muitos é Oxum. Para nós, eu principalmente que estudei a Umbanda esotérica, não do Rivas Neto acredita que é Oxum. Mas para o Babá Giananda, Pai Tomé, lá do saudoso Rogério Peraldi, tá, que está muito bem colocado no livro Umbanda, essa desconhecida, é Iariri Nanã. Yorimá, que é na linha dos pretos velhos, Nanã Buruquê, é a polaridade. Para Iemanjá, Maré, e aí vai. Exu não, Exu é a força. Exu tem a pombagira, tudo bem, mas só que a pombagira não é a polaridade, porque Exu não é energia, Exu é força. E aí que dá a confusão. Por isso que muita gente acha que Exu é orixá. Exu não é orixá. Exu é a força que movimenta o orixá. Tá? Digamos que o orixá seja o oxigênio. O Exu seria o vento que movimenta o oxigênio. Todo mundo, todo planeta pode ser coisa complicada. Mas é simples. Então vocês estudando, vocês vão ver bem. Tá? O Exu está relacionado a essa curvatura aqui. Ou seja, ligando um polo positivo ao negativo e vice-versa. Movimentando. Interagindo. Calma que a gente vê.
Tá, pessoal? Saiu agora uma coisa. Muito bem. Agora começa a ligar, começa a fazer os bem. Muito bem, vamos passar, vamos relembrar ao ensinamento, a uma ideia, uma interpretação que eu passei para você sobre o universo. Para nós, da Umbanda, ou para alguns, mas escolas de Umbanda, nós acreditamos que o universo ele é constituído de dois reinos, o reino virginal e o reino natural. Nesse reino virginal nós temos o quê? Nós temos o espírito puro. Ele é um reino onde não existe a matéria como nós conhecemos. Ele é uma matéria completamente dissoluta. Não existe, digamos assim, o átomo, onde forma-se toda a matéria. Ou seja, é o reino do atemporal, que é antes do tempo, do adimensional, que não existe dimensões, e não existe corpos para o espírito. Como, por exemplo, esse é um corpo físico que carrega o espírito, que é um veículo do espírito. Okay? Nesse reino virginal não existe isso. E nesse reino virginal nós encontramos a chamada coroa de orixás, que são os 7 orixás básicos. Assim como a coroa da encruzilhada, que são os 7 orixás básicos indiferenciados que movimentam cada energia. Isso nós aprendemos lá no bloco de orixás. Tá? Depois nós vamos retomar isso aí. Tá? O que acontece com o reino natural? O que cria o reino natural? O que é o reino natural? O reino da natureza. Tudo que existe. Tudo que é palpável, tudo que é matéria, existe nesse reino natural. E onde nós estamos hoje. Tá? E o movimento, o fenômeno que deu início para tudo, chama-se Big Bang. Tá? O Big Bang é que movimentou tudo isso. E esse Big Bang, ele foi movimentado através do quê? Desse axé, que nada mais é que toda a coroa de orixás e toda a coroa da encruzilhada. E o que é um orixá? O orixá nada mais é que é o próprio Pai, o próprio Deus, o próprio Pai universal desdobrado em 7 energias básicas. Portanto, quando vocês fazem uma oração a Xangô, pedindo justiça, que vocês ganhem uma causa na justiça, não sei que nada, vocês não estão fazendo nada além do que pedindo ao próprio Pai. Só que vocês estão pedindo a uma das qualidades do próprio Pai, que é a qualidade de justiça. O Espiritismo tenta explicar isso falando que Deus é soberanamente justo e bom, qualificando Deus. A Umbanda qualifica Deus através do orixá, através da vida do orixá. Quando você pede saúde, você evoca qual energia? Oxóssi. E quem é Oxóssi? É o desdobramento do próprio Pai. É isso que tem que ficar bem claro. Agora, uma coisa é você pedir para uma entidade espiritual. Meu caboclo Birajara me ajuda. Aí é outra história. Agora, se você for fazer um pedido ao Pai, pedindo saúde, pode ter certeza que as suas orações estão sendo emitidas a uma energia chamada Oxóssi, que é uma energia de cura. Tanto de cura como da verdade. Porque a verdade cura. Esse é o raio verde. Seria o raio verde, exatamente. Tá? Já depois, no reino natural, nós temos a temporalidade, que é o tempo, que a gente marca o tempo, nós temos um relógio, temos o movimento dos astros em volta de uma estrela, do Sol, isso nada mais que o tempo. As dimensões espirituais que nós estudamos, que as dimensões espirituais nós temos o quê? Nós temos 7 dimensões espirituais. Quando nós estudarmos teosofia, nós vamos ver bem a fundo o que é isso. Tá? As 7 e os corpos do espírito, as roupas do espírito. Tanto no plano físico, no plano etérico, no plano mental, no plano astral, no plano multiquático. Tudo no bem. Tá? Então é esse axé, essa energia básica, ou princípio e poder de realização de todas as coisas, que nada mais é que toda a coroa de orixás, positivos e negativos, e a força dos 7 Exus, que movimenta e que cria, que deflagra esse princípio, esse Big Bang. Não sei se você sabe, no nosso universo, eu não vou falar em termos percentuais porque eu não sou físico, nem astrofísico, mas a maior quantidade vista a olho nu no universo é a substância escura. Não sei se vocês já perceberam. Se vocês forem olhar para o céu numa noite estrelada, vocês vão se encantar, né? Nossa! Mas a maior parte do que está, o maior volume do que está no firmamento é a substância escura, que você não vê. Então tudo que você vê de estrelas, de coisas, fazem parte do nosso reino natural. E essa substância escura que está aí, o que é?
Esse é o reino virginal. Por isso que se diz que o reino virginal ele é escuro, mas não no sentido do termo escuridão, né? É assim, no sentido do termo nada, mas que nada? Nada do que nós conhecemos como tudo. Porque é algo que a gente não é inimaginável para nós. Vocês imaginam um reino, um universo sem tempo, sem dimensões, sem corpo, um reino do Espírito puro. E é claro que isso a Umbanda esotérica ela não vai muito a fundo disso. Ela não vai. Eu não encontrei livros, mas eu encontrei um livro que não é um bandista que fala muito bem disso e explora de uma maneira muito louca esse assunto, que é o livro do Grande. Aí nós vamos ter que tentar estudar. Seria uma lembrança, em casa escura, para lembrança para ser criado por nosso Deus. Dizem que, na verdade, assim, a teoria é que essa substância escura, que é o reino virginal, ela se condensou num ponto único e o poder volitivo dos orixás, o poder operante dos orixás e a força dos Exus, através do axé, deflagrou o grande escuro. Então, na verdade, o reino natural está dentro do reino original. E não é separado. Aqui eu botei separado só para ficar mais fácil, né? Mas você pode, quando você olha o firmamento, você vê os dois reinos. Porque o que é a escuridão? Vocês acreditam que aquela escuridão ela é escura? Ela é real? Ela não é real. Ela é irreal para nós, porque a gente não consegue a olho nu enxergar o que existe no reino original. Não estão preparados para isso aí. Se mal ou bem a gente consegue sair do nosso sistema solar, não conhecemos nem direito a nossa própria galáxia, vamos conhecer o universo todo. Qual é o objetivo aqui, pessoal? Mostrar para vocês o lado interno desses termos sagrados, sacralizados na Umbanda. E que não foram só sagrados ou sacralizados por Umbanda, já por muitos e muitos povos antigos. Como um povo mais antigo do mundo que deixou um alfabeto escrito que foi o Adami, que veio muito antes de Lemúria, que veio muito antes de Atlântida. Então a gente não descobriu nada novo. Isso diz, ó, desde que o mundo é mundo. Isso chama-se os patriarcas, os nossos Tubaguaçus, os nossos pais, os nossos grandes condutores. Isso, o livro Arqueômetro, nós vamos explorar bem esse assunto aqui. Ficou mais ou menos entendido, pessoal? Isso vocês têm que estudar em casa. Como nós conversamos na reunião de quarta, vocês têm que pegar todo esse material que eu estou passando e dar uma lidinha em casa. A não ser que vocês queiram deixar para o próximo ciclo. Mas daí, daqui a 2 anos só que eu vou comentar isso aqui. Aproximadamente um ciclo nosso aqui leva mais ou menos 2 anos. Para eu dar todos os blocos, são 14 blocos de estudo. Se vocês quiserem, mas aí é uma involução de vocês. É um atraso espiritual de vocês. A gente está aqui comprometido. Tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o universo. Vamos tentar resumir isso tudo aqui num conhecimento, num estudo mais linear. Tá? Vamos lá. Essa pemba, essa simbologia sagrada, como é que ela se chama? Axé. Tá? Então, o axé, que é o princípio básico de todas as coisas, seria a energia primária ou fluido cósmico universal para os espíritas. Tá? Ele origina o Big Bang. Desse Big Bang, formam-se 3 fenômenos cosmogônicos. É luz, som e movimento. Portanto, nosso corpo, tudo que é matéria, tudo que existe nesse reino natural, ele possui em suas propriedades luz, som e movimento. Tá? São os 3 fenômenos cosmogônicos, tá? De construção do universo. E originou também um verbo sagrado, tá? Que já foi ensinado pelos antigos orientais, que é o verbo Om. Tá? Isso os grandes monges do passado criaram técnicas para se conectar com essas forças cósmicas, tá? Para adquirirem aprendizados e evolução espiritual. O verbo certo é A-U-M. A pronúncia é Om.
encontra muito nos templos budistas. Esse termo sagrado, Om, indica o quê? Que através dessa verbalização divina, que é a verbalização dos próprios orixás, se deu a construção de todo o universo através desse Om. E a ciência hoje, os nossos cientistas hoje, eles descobriram esse som no universo. Eles tentaram captar sons do universo nos seus telescópios. Eles identificaram esse som. Eles descobriram que o universo, ele canta. O cântico do universo é exatamente ele. Os aparelhos identificaram bem. Pela função de vivência. Exatamente. Aquele momento que houve a deflagração do Big Bang, explosão, instantaneamente surgiu esse som. Olha que interessante. E esse som, ele é carreado em luz, som e movimento. Tá? Esse som, ele, digamos assim, ele concretiza a luz, som e movimento. A luz, som e movimento pertencem a esse verbo divino. O que diz a Bíblia? E Deus disse, haja a luz. Não está lá no livro de Moisés? Gênesis? O que será que Moisés queria se referir? Deus disse, haja luz para o planeta Terra? Claro, faça-se a luz. O que ele quis dizer? Agora a gente entende isso em termos internos. O que Moisés quis dizer é que o universo foi criado dessa forma. E Deus disse como? Através desse verbo, que é o como. Haja-se a luz. Porque através desse verbo que veio depois do Big Bang, a luz, faça-se a luz, se concretizaram a luz, som e movimento, que são três fenômenos que todos nós possuímos. Isso está inserido na luz, som e movimento. A luz do espírito, o som da comunicação e o movimento. Todas as estrelas, planetas, tudo se movimenta. Nada está estático. Nada está parado. Porque ninguém pode ficar parado. Se você ficar parado numa pedra e achar que você está parado, você não está. O seu planeta está girando em torno do Sol, o Sol está girando em cima do outro Sol, ou em torno da própria galáxia, a galáxia está girando junto com outras galáxias em volta de alguma coisa, e assim vai. Parado ninguém está. Todo mundo se movimentando. Isso é uma propriedade do nosso reino natural, do nosso universo natural. Teve uma reportagem que quando houve o Big Bang foi quando surgiu o Sol também, foi quando formou o Sol. Então será que é a luz também, não? Não, a luz é o Big Bang. Depois dela é que veio o Sol, veio as constelações, as estrelas, os planetas, os cometas, tudo. Eu estou falando do princípio mesmo. Eu estou lá no início das coisas. Por isso que eu digo, vocês têm que estudar. Eu não estou falando a nível de Sol, não estou falando do nosso sistema solar. Não estou falando nem da nossa galáxia, estou falando do universo. Estou da criação. E Axé é isso. O Axé que deflagrou o Big Bang, que formou o verbo Om, que está inserido, ou que insere os três fenômenos de luz, som e movimento, que criaram todo o nosso programa. Nós vamos falar. Tá? Antes de chegar aqui, eu quero passar para vocês. Esse Om, ao longo do tempo, ele foi muito bem associado por várias religiões. Por exemplo, a Umbanda associou o Om ao quê? A Deus, Orixá e Exu. Tá? Porque são três letras, né? A-U-M. Esse A-U-M significa o quê? Deus, energia de conservação e energia de transformação. Esse A-U-M significa isso. E essa simbologia aqui vocês vão encontrar lá no alfabeto adâmico, que eu não esmiucei aqui, tá? Mas é A-U-M. Quando a gente fala em Ahumbandã, o que é uma Ahumbandã? Raum é isso aqui, Aum. Aí Banda, o conjunto de leis divinas. Ahumbandã. Então, Aum, Ban, Dan. Ban, conjunto, Dan, leis, e Aum, divino. E o que é o divino? A trindade divina, chamada Santíssima Trindade. Olha a Santíssima Trindade. É Deus, ou seja, a energia primária, a energia de conservação e a energia de transformação. Isso
é uma simbologia do alfabeto adâmico em que nossos patriarcas descobriram que esse é o verbo, o primeiro verbo do nosso mundo, na verdade do reino virginal, foi A1, do reino natural, tá? O nosso universo natural, nosso universo foi A1. Os patriarcas, os adâmicos, foi isso aí. Primeiro verbo, primeira palavra. Não estou falando em axé, axé aqui é energia. Tá? Primeira palavra que se concretizou depois da explosão do Big Bang foi essa aqui. Porque esse é o som que impera até hoje no universo. A pronúncia é on, mas o verbo, a palavra é essa aqui. Que é energia primária, energia de conservação e transformação. E para nós, umbandistas, como é que a gente associa? Qual é a energia primária? Deus. A energia de conservação. E energia de transformação. Quem é que transforma? Aí você vai estudar também, por exemplo, o conhecimento que é exposto pelo catolicismo, tudo. Quando eles falam em Deus, Adão e Eva. Uma coisa. Quando você for estudar a China, o taoísmo, é o Tao, o Yin e o Yang. Tá? O Exu aqui entra como polo negativo, mas não em polaridade de energia, é de transformação. Tá? O outro lado, lado esquerdo. Tá? Na Índia, Brahma, Shiva e Shakti, pelo Vishnu. Vocês já ouviram falar? Quem é Shiva para os indianos? Alguém já conhece aqui? Já ouviu falar? Isso aqui é que vira até mantra. Shiva, Shion, Shiva. Shiva é o deus da transformação. Quem vê a imagem de Shiva, o desenho, que ele é todo cheio de coisas, vai ver que ele é basicamente transformação. E Shakti, ou também conhecido como Vishnu, é o deus da conservação. Você vê que os indianos já captaram isso aqui. Os orientais captaram. A China não, a China é o Tao, o Yin e o Yang. Só que o Yin e o Yang são, digamos, polos contrários. Não é a polaridade que cria uma energia, são polos contrários. Para nós é Orixá e Exu. Aquele que conserva energia, que cria energia, e o que movimenta. E nós temos daí na física também uma certa associação. A nossa ciência chama a energia de quê? Átomo, que tem o próton, o seu núcleo, que é o positivo, e o elétron, que é o polo negativo, polaridade negativa na eletrosfera. Você vê que tem uma associação. Porque, na verdade, qual é o princípio básico de toda a matéria? O que a ciência descobriu? O que tudo é constituído? De átomo. Tudo é átomo. As estrelas, os corpos, tudo é átomo. Tudo é um passo de átomo. Tá? É uma loucura, né? Vocês estão bem? Estão com dor de cabeça? Querem tomar uma água? Estão legal aí? A Bela tá dormindo de pé. Tá, pessoal? Muito bem. Aí eu pergunto para você, semana passada nós passamos isso. Tá? Já que o Axé, através do Big Bang, criou o primeiro verbo do mundo que impera até hoje, o primeiro som do mundo, o verbo que impera até hoje, esse som possui em seu seio 3 fenômenos, que é luz, som e movimento. O que transforma esse verbo, o que faz esse verbo realizar todas as coisas? Criar as coisas, transformar todas as coisas em matéria, em energia, aliás, em matéria, em geometria, o quadrado, o triângulo. O que faz tudo isso? Não. Saravá. Nós estudamos semana passada. Isso foi descoberto por Pitágoras. Tá? Através da regra do... Para ele não era Saravá, para ele o pentagrama ele chamou de regra de ouro. E pelo desdobramento dessa regra de ouro, ou desse pentagrama, conforme nós vimos semana passada no desenho do quatro donos ali, né? Pitágoras descobriu que toda essa... Digamos assim, tu pega esse pentagrama e começa a desdobrar ele. Você vai ver que ele forma a geometria como as plantas, a petúnia, os prédios, os copos. Você vê que aquela bailarina dançando, né? Tudo é geometricamente, matematicamente associado à estrela de 5 pontas, que ele chamou de regra de ouro, mas para nós isso é Saravá. Ou seja, o Saravá, esse termo sagrado, movimentando-se, forma todas as coisas. Aí eu pergunto para vocês assim, aí eu digo para vocês o seguinte, que Ramatiz, olha as ligações que a gente está fazendo. Ramatiz menciona em um dos seus livros que no universo, nosso universo natural,
é constituído de 3 energias básicas que formam todas as coisas. Que por desdobramento formam todas as coisas. Ramatiz diz que energia Forrar, energia prânica e energia Kundalini. Prana vocês já ouviram falar, né? Então o Saravá movimentando o Om, que tem em seu seio luz, som e movimento, formam-se esses 3 energias básicas. A gente pode dizer que o Forrar é o Axé Forrar, é o Axé prânico e o Axé Kundalini. Porque muitos confundiram o Axé com Prana. É isso que eu quero dizer para vocês. Ah, o Prana, que é a energia que dá vitalidade aos corpos, é o Axé. Não. O Axé que formou o Prana. O Axé vem lá no início. Ele é o início do início. Então, o que é o Prana? Nós já explicamos. Eu vou repetir. O Prana é a energia que dá vida, vitalidade. Todos os seres vivos possuem Prana. O Forrar, para os orientais, é a energia que se converte em magnetismo, em som, eletricidade. Tá? E a Kundalini é a energia primária, energia telúrica, fica lá no centro do planeta que estrutura as formas. Então, nós hoje temos essa forma humana, graças à energia Kundalini, que foi movimentado pelo Saravá. Se nós temos vida, se nosso corpo respira, porque nós temos vitalidade, e essa energia chamada prana foi movimentado pelo... E o Forrar é eletricidade básica, magnetismo, todas essas coisas foram movimentadas. Vê que louco, né? É muito complicado. As verdades não se conhecem. Por aqui, por ali. Eu faço o link, o que eu li de Ramatiz, aí eu li não sei aonde, o cara só vai ligando. E vai vendo que isso tudo é um quebra-cabeça. Só claro, um quebra-cabeça que no início dá sono, complica, dá dor de cabeça, claro que dá. Pra mim no início foi muito puxado eu chegar a esse denominador comum. Pra vocês também vai ser. Então o que você tem que fazer? Levar pra casa e estudar isso aí. Refletir. Vocês vão ver que as portas vão começar a se abrir, como foi no desenho, né? As portas do futuro, elas estão fechadas. Mas elas só vão se abrir para quem quiser. O que aquele espírito falava para o Pato Banco? As portas do futuro só vão se abrir para quem é pesquisador, para quem vai atrás, para quem não se contenta com aquilo que aprendeu, quem quer aprender mais. Então a mesma coisa vocês. Vocês vão chegar talvez a reflexões muito maiores que a minha. Basta ler, a informação está toda lá. E vocês podem acreditar uma coisa. Para quem não acredita, experiência própria. Isso faz muita diferença na hora da metodologia. Porque isso, se não fizesse diferença lá dentro, na hora de vocês trabalharem com os consulentes, eu não ia passar isso aqui. Se isso aqui fosse algo só para alimentar o intelecto, com certeza eu não estaria passando para vocês. Isso aqui eu guardaria para mim. Você sabendo o princípio de todas as coisas que é o axé. O axé forma o termo Om, que tem luz, som e movimento. Esses princípios cosmogônicos são movimentados pelo Saravá. E o Saravá cria as 3 energias básicas que constroem tudo, que é Forrar, Prana e Kundalini. Com certeza lá dentro, o próprio mentor espiritual de vocês vai poder aproveitar muito mais o conhecimento, muito mais a técnica de passe, de consulta, sabendo que o seu pupilo, né, sabendo que o seu parceiro de trabalho está qualificado. A não ser que vocês não queiram saber quem vocês são. Se vocês não quiserem saber quem vocês são, de onde vocês vieram, se vocês só estiverem preocupados com a forma, com aqui e agora, o momento, como eu já vi muitos dizerem por aí, eu não estou preocupado com isso. O negócio é momento. Eu quero viver o momento. Aí o momento depois cria o quê? Depressão, angústia, doença psíquica, doença nervosa, né? Depois desse momento que vocês curtiram, leva vocês a patologias, a doenças, não só do corpo, mas do espírito, da alma. Porque, cara, é o seguinte, não tem como o próprio espírito de vocês, tá? Que a teosofia chama de mônada. Não tem como a mônada não cobrar isso, porque ela não veio de nenhum local do reino natural. Ela veio lá do reino espiritual. Ela é a essência do próprio Pai.
Qual é o desejo da Mônica? É retornar para o próprio Pai. Como é que vocês vão retornar? Como é que nós vamos retornar ao seio divino se a gente não sabe como é que as coisas se processam? E vocês acham que isso aqui é tudo? Que esse conhecimento resume tudo? Coitado. Vocês vão achar muito Davi louco por aí. Vai explicar. Portanto, Porrada, Prana e Kundalini basicamente estruturam toda uma galáxia. Tá? Toda uma galáxia. Tudo que existe, tudo é constituído dessas três energias básicas. Tá? Energias que foram concretizadas pelo Saravá, que vieram lá do Verbo Divino, que o Verbo Divino veio de uma energia única, primária, chamada Saravá, ou Axé. Tá? Então, todo o nosso corpo, ele é luz, som e movimento, assim como o nosso espírito também. E nós possuímos nosso corpo físico, tudo que é material, tudo que é do universo natural, tem Porra, Prana e Kundalini. Tá? Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é uma energia prânica, é uma energia Kundalini ou é energia forrática? Não. Todos os elementos da tabela periódica não passam de transformações de Porra. O prana é a que dá vitalidade, vida, saúde. Portanto, eu pergunto para vocês, uma pedra não tem carbono? Carbono não faz parte da tabela periódica? E ela tem vida, a pedra? Quem dá vida? Quem dá vida para a respiração, cara? Prana. Ah, presta atenção. Não perca o fio da meada. Tá? Então, tudo que se converte em luz, em magnetismo, é a tabela periódica. Isso é Porra. O prana é que dá vitalidade. Então, quando nós respiramos, nós e as plantas, no reino vegetal, o prana ele vem carreado junto com o oxigênio. E por uma questão de metabolismo celular, que eu não vou entrar aqui dentro agora, acaba alimentando a nossa célula. Quem dá vida à nossa célula é o prana. E quem estrutura as células é o Porrada através dos elementos químicos. Entenderam agora? Ah? E o Kundalini? O Kundalini é que dá forma. É uma energia telúrica que dá forma. Nós temos uma forma humana, essa tem uma forma de planta. Tudo graças a ele que dá. Né? Quem movimenta tudo isso aí é o Exu. Não. Digamos que são os engenheiros federais. Digamos que assim, ó, ele pode movimentar, mas quem plasma, quem estrutura, quem forma não são os engenheiros. São chamados de engenheiros federais. Aí entra o conhecimento da grande facilidade do Exu. O Exu, na verdade, ele é o que movimenta, o que leva e traz. O pedreiro. Mas isso é movimento. Mas ele não cria forma, ele não dá forma. Não, sim. É o Exu. Mas é o único que consegue movimentar essa peça. Porque já está inserido lá no princípio. Lá na frente. Então, a energia orixá é movimentada pela força Exu, que através de tudo isso aqui, tá? Digamos assim, é plasmada, é criada por engenheiros federais. Bom, resumindo então, o orixá é o senhor do axé. Vocês concordam comigo? O orixá é o senhor da... Isso aqui é ensinado de forma bem simplória nas religiões afro-brasileiras. A gente vê muito. O orixá é o senhor do axé. Não sabe explicar como, mas é realmente o senhor do axé. O que é o axé? Não é uma bipolaridade? Não é o princípio básico de todas as coisas, primário? Não é energia primária ali, energia é o início do início? Né? É como se todos aqueles elementos químicos da tabela periódica fossem concretizados num único elemento. É que aquele elemento químico parte, se subdivide e cria todos os elementos químicos da tabela periódica. Isso a gente pode associar ao axé. Axé é isso, é o início do início. É aquela energia básica. Que nada mais é que os orixás existem, concretizados num ponto único. Tá? Então o orixá é o senhor do axé, é o senhor da energia básica. O Exu é o movimentador do axé. E o Saravá é o que transforma o axé.
O que transforma esse axé em matéria. Galáxia, planeta, corpo, cometa, poeira, planeta, poeira. Tudo que existe no universo material é movimentado por esse verbo sagrado chamado Saravá. Ele é movimentado. Vejam bem que o Om é o princípio, mas precisa de algo para movimentar esse princípio material. Isso nós chamamos de Saravá. Estão entendidos mais ou menos aqui, pessoal? Vocês vão ter que estudar bastante isso aí. Tá? Aí eu pergunto para vocês então, baseado em toda essa loucura aqui. Saravá? Semana passada. Eu coloquei o seguinte, que todo conhecimento ele possui dois lados. Até vou repetir aqui, vai ser bom. Todo conhecimento ele tem dois lados. O lado popular, né, que é o chamado esotérico com X, que significa exterior, que é o do povão, né? E o lado interno. O lado a gente chama de mais iniciático. Tá? Então, o Saravá, para muitos, ele é um termo de saudação. Salve, irmão. Funciona. Claro que funciona. Só que ele tem um outro lado. É o outro lado da moeda. Por isso que se diz que moeda tem dois lados. Né? Mesma coisa axé. Muita energia positiva. Tá certo. Tá certo. Axé é energia mesmo. Energia dos orixás feminino e masculino movimentados por Exu. Só que axé, quando você fala um excelente axé positivo para ti, você tem que entender o seguinte, que quando você deseja uma determinado, por exemplo, um axé prânico, muita saúde para ti. Quando eu desejo muita saúde para a pessoa, muito axé, de que axé eu estou falando? De que axé eu estou falando? Eu estou falando de parte de um axé, o axé da saúde, que é o prânico. Mas o axé, o princípio básico, muitas pessoas não conhecem. As pessoas não entendem que foi o axé, que esse axé que nós entendemos, é que ele cria todo o universo natural. Está entendendo? Ele se resume numa energia que concretiza todo o orixá e todo o Exu. Ela é a base da base. Então não é errado, muito axé para ti, está certo. Só que esse é um termo de entendimento popular. Mas o entendimento mais esotérico, mais científico, mais interno, as pessoas não sabem disso aqui. Isso aqui foi descoberto pelo Saint-Yves, pelo Marquês francês Saint-Yves, onde ele compilou o complicado livro O Arqueômetro. Existem livros para decifrar esses livros, que até onde ele me trouxe. São livros que estudam esse livro. O cara conseguiu compilar todas as antigas religiões e conseguiu entender essas, digamos assim, um alfabeto adâmico. São os primeiros patriarcas do mundo a deixarem um alfabeto escrito. E é muito conhecimento. É como eu disse para vocês, hoje a Umbanda. Qual é o objetivo da Umbanda? A Umbanda reconhece que existem 4 pilares de conhecimento. Todo conhecimento humano, conhecimento do nosso mundo, eu diria até do universo, mas não vou muito, do nosso mundo, se resume em 4 conhecimentos: filosofia, ciência, religião e arte. Para esses patriarcas adâmicos, tudo era uma coisa só. Não existia religião, não existia ciência, tudo era uma coisa só. Quando se falava em religião, já se falava em ciência. Uno, exatamente. Então está no Saravá. Saravá. Ele é o transformador. Matemática pura. Início e fim. Movimentadora do axé. Ele movimenta o axé primário, né? Ele movimenta o axé primário, criando Forrá, Prana e Kundalini. E nessa geometria fala tudo que ela tem. Você vê a planta, você vê o pentagrama que está dentro do pentágono. O pentágono está dentro, pela geometria do pentágono, tu já vê a petúnia. É só olhar para as plantas. Pena que alguns aqui não puderam vir semana passada, mas nós temos aí o desenho, aquele desenho patrimônio há 10 anos que eu faço. Fica fantástico. Pena que não veio, daí eu te empresto para casa e entender melhor. Realmente falando assim, fica difícil. E é um estudo bastante difícil.
E como o Degas falou, haja vista que os caras descobriram isso aí. Que axé não é só uma determinada energia. Quando eu te digo assim, eu quero mais é que tu te exploda. Eu estou te desejando um axé negativo. E axé é energia. Tudo. Só que que axé eu estou falando? Existe aquele axé que é a derivação do axé primário. O axé primário, ou fluido cósmico universal, é algo uno. Só que esse uno, ele tem que se desdobrar para quê? Porque a mesma matéria, por exemplo, que é feita numa planta, ela não faz uma pedra. Alguns elementos químicos sim, mas existe algo ali que diferencia uma pedra de uma planta. Vocês sabiam disso? E que energia é essa? É o prana, é o que dá vitalidade. E uma planta respira, a pedra não. E no entanto, ambos possuem axé. Só que vejam bem, axé é uma coisa muito superficial. Que tipo de axé? Isso que eu vou falar para vocês. O forrá é um tipo de axé, né? O prana não é outro? E os dois podem se misturar? Não, um é diferente do outro. Eles podem se completar, mas um é diferente do outro. E o forrá, ele criou os elementos químicos que compõem tudo. Muitos ainda como que a ciência vai descobrir. O prana é que dá vitalidade. Isso aqui não tem vitalidade, isso aqui não respira. Isso aqui é uma coisa morta. Agora, isso Já aqui, respirou, já. isso aqui respira. Né? Isso aqui respira. Vou falar da pedra então. Isso aqui não respira. Agora eu vou perguntar para vocês, agora eu vou chegar lá. Tá? Por exemplo aqui, onde nós encontramos o axé? Baseado em tudo isso aqui. Onde nós encontramos o axé? Eu vou dizer para vocês que aqui, falando mais a nível terra, nós encontramos o axé no reino mineral, no reino, não estou ouvindo, no reino e o reino, ou seja, na nossa, que é a esfera dos gases, na nossa, que são a nossa planície, nossas pedras, nossas rochas, nossas gramas, e o que é a biosfera? Os seres vivos, né? As plantas, os animais, os insetos. Portanto, nós encontramos axé aonde? Axé é isso aí. Então eu fico muito triste quando a pessoa diz assim, ó, sem axé eu não jogo carro. Sem o axé eu não jogo buzo. Eu tenho que ter meu axé. Não, tinha de movimentação deles. O axé é negativo, né? Isso é axé. Princípio, não perco. Resumindo então para vocês, assim, para o pessoal que... Claro que esse aqui é um raciocínio bastante amplo, né? E bastante complexo. Eu vou pedir só para vocês estudarem bem uma coisa. Isso aqui, ó, o significado descoberto pelos nossos patriarcas abraãos. Tá? Prestem bem atenção. Axé, princípio básico. Ele é a base de tudo. Tá? Princípio dinâmico. Por que dinâmico? Porque ele não fica num único ponto. Porque senão até hoje só... Digamos que imagine que o Big Bang, depois daquela explosão, se ele continuasse melhor. Se não ocorresse a explosão do Big Bang, aquele ponto único, ou uno, existiria até hoje. Se existisse esse ponto uno até hoje e não explodisse, não se dinamizasse, não se movimentasse, não existiria o nosso reino natural. Tá, daí agora eu posso fazer uma pergunta? Claro, né? Dentro disso ali, ó. Só o Exu que movimenta aquilo ali, né? E como é que... Vamos assim perguntar uma pergunta na minha boca. O lado negro movimenta isso aí. E é só os Exus. Não. Tá entendendo? Sim, mas não é... O Exu que a gente fala é que não é nenhuma entidade. Não, eu sei. É uma força. Uma força. Claro. Certo? Aí mas ele como é que... Eu tô falando em Exu para te entender, claro. Né? Mas aí tu falou em força. Mas como é que essas forças têm esse jeito de movimentar isso aí também? Negativo, no caso. O que é isso aqui? Magia, uma pulseira. Lá na base dela, não é a forma, esqueçam da forma. O que tem lá dentro, lá no princípio dela, o que ela tem?
Não. Isso aqui já é uma semente. Estou falando em termos de energia, não de forma. O que ele tem? Qual é o princípio, lá no início, que formou? Axé. Então o que faz o lado negro, ou os espíritos negativos? Eles usam esse axé para o lado mal. E o axé, ele é simplesmente uma concretização de orixá e exu. Porque isso aqui só existe porque em seu, digamos assim, há um axé primário, que o axé primário nada mais é que o orixá, a energia do orixá, e o exu que movimentou ele, trouxe ele do reino original para cá. Só que a maneira como tu vai utilizar depende da tua Então não é o exu entidade. Não sei. O exu que eu estou falando força. Aí é outra, quando a gente entrar no bloco exu, aí é outra história. Aí nós vamos ver que existem alguns espíritos que se, digamos assim, que se afinizam nessa força exu para movimentar, para executar. Aí depois eu chegar lá. É como o Urânio que nós temos aí. Imagina o Urânio, Tá. tu pode usar ela para essa energia legal, para essa música. Claro. Tu pode usar ela Uma. todo. Aí depende de ti. Por isso que esse negócio de não, os espíritos maus não têm conhecimento, não é, Bento? Não, sim, eles têm que ter. Todos? Porque Tem assim, que ter. tu diz, mas como é que eu então não tenho? Porque o conhecimento ele é dado quando tu está preparado para conhecê-lo, não quando tu tem uma moralidade. Por isso que os caras culpam Deus, mas Deus não tem culpa. Tu buscou, tá na hora que tu tem. da moral. Claro, agora como tu vai usar depende da moral. Aí surgiu o livre-arbítrio. Aí surgiu o famoso Ahum Bandam. Porque aqui é só o Ahum. O Ahum que é o verbo divino. Esse verbo divino, o que ele é? Ele nada mais é que é o concretizador de Deus, do orixá e de Exu. É o verbo divino. Só isso. Para muitos é Brahma, Shiva e Shakti, como eu falei, aí depende da religião. Mas para nós ele é Deus, que é o Pai, orixá e Exu. Agora, como o cara vai utilizar isso aqui, depende do cara. Depende do cara. E é permitido porque o cara alcançou o mérito de ter o conhecimento. Agora, às vezes, não tem a moralidade de usá-lo. Aí entra o livre-arbítrio. Aí entra a justiça divina. Entra um conjunto de leis que regem todo esse universo natural. Esse reino natural, que é o nosso universo aqui, ele não é assim. Existe um conjunto de leis, claro, um conjunto de leis divinas que, por exemplo, criou uma lei que é o karma. Que o karma não é o que rege o universo. O universo é regido por um conjunto de leis divinas, que a gente chama de Ahum Bandhan. O famoso Ahum Bandhan. É um conjunto de leis. E uma das leis que foram criadas por esse conjunto chama-se karma. E quem são os espíritos? Aí nós vamos falar agora. Quem são os espíritos que trabalham e formam esse conjunto de leis divinas? O esoterismo descobriu bem isso aí. Chama-se a grande, a verdade, branca, universal. Por isso que ela tem esse nome. Universal de quê? Universal lá do reino original? Por isso que nós vamos estudar Urântia. Urântia menciona o seguinte, que nesse reino original existem outros espíritos que lidam lá. Porque aqui quem faz tudo é a grande fraternidade branca universal. Ela que rege esse conjunto de leis divinas, o Ahum Bandhan, que formou a lei do karma, a lei das reencarnações, a lei da... Tudo Lá essas tem leis. então os espíritos puros também. E, ah, A gente tá falando aí, lá tem os lá tem os espíritos que lidam com isso aqui também. E os principais quem são? Espíritos, não estou falando de energia. Essa é a própria coroa de hoje. Então cada energia, cada orixá energia é regido por um espírito. Durante as chamas, os 7 grandes espíritos. 7 espíritos durante as chamas. Vem lá do paraíso, no sistema de Adorno. Aí é outra assunto. Aí é coisa história. Aí quando a gente estudar Já estou com dor de cabeça agora, depois então. sei que eu disse se prepare. O que eu falei para vocês na mata de dezembro? Não quero que eu falei. Na mata, eu falei que em dezembro desse ano, 2011, vocês vão. Tá? E assim, ó, o objetivo, eu volto a repetir, nós já estamos passando do tempo. O objetivo não é detonar com a inteligência de vocês, não é isso. Com a mente, não é isso. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, por favor. Tá? Que se vocês se sentem cansados, se vocês se sentem às vezes oprimidos, prestem atenção.
Tá? Se vocês se sentem no primeiro momento, pode se sentir até humilhado. Pô, mas eu estou tão atrasado assim. É para mostrar para vocês que a gente não é um pó. É para mostrar para vocês justamente o contrário. É para vocês entenderem que eu entendi. E, cara, é muito bom saber que muitas outras coisas vai entrar para vocês. É muito legal saber que o conhecimento é praticamente infinito. E isso deve servir de incentivo, e não de desmobilização. Tem pessoas que têm preguiça disso aqui. Ah, mas isso aí é muito complicado. Purgatório. Purgatório é porque tu não vai conseguir ficar parado, meu amigo. Porque o universo ele gira e se movimenta. Ele já está aqui, ó. Ele é luz, som e movimento. Então não adianta. Se hoje tu não quiser aprender com o Davi, daqui a 1000 anos tu vai aprender com outro louco Davi. De uma certa forma vocês estão certos, né? De uma certa forma vocês estão. Mas é isso aí, cara. Porque a nossa natureza, ela é o quê? Então uma hora nós vamos estar sendo movimentados por uma energia chamada Saravá, que movimenta lá o nosso energia primária, que eu achei. Um dia vocês vão querer aprender isso aí. Se hoje não for isso. Como eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que já passaram pelas religiões afro-brasileiras, eu tenho certeza que nunca foi exposto. E para eles axé nada mais é que energia. Mas que energia? A energia tem uma qualidade. Toda energia tem uma qualidade, positiva ou negativa, e ela sempre dobra. Que tipo de energia? A tabela periódica, por exemplo, 90, 100 elementos químicos da tabela periódica, um é diferente do outro. Mas eles se complementam. Vamos tentar terminar aqui. Eu já passei, mas eu coloquei uma coisa aqui que é muito importante. Só para vocês pensarem. Então o axé, essa simbologia, essa pemba, quem é? Axé, né? Então o axé, ele forma... Isso, que forma elementos químicos. Eu botei os principais: nitrogênio, oxigênio, carbono, hidrogênio e carbono. Tem outros. Tá? Esses elementos químicos formam moléculas. Das moléculas vem o quê? Vem no Mineral, vegetal, animal. Ou seja, as galáxias, as estrelas, os cometas, os seres vivos. Então o axé é o princípio básico de todas as coisas. O axé formou um átomo. O átomo nada mais é que primeiro tijolo do nosso universo natural. Não existe átomo aqui. E é isso que é difícil entender, né? Não existe átomo no reino original. Basta olhar o universo. Se o universo, a maioria é composta por substâncias puras, o que representa essa substância pura? Não representa nada. Não é isso? Nada criado. Mas nada daquilo que nós conhecemos como tudo. Vou repetir. Nada daquilo que nós conhecemos como tudo. Não, é nada que pode... A matéria bruta pode ser transformada. Claro. Porque essa é a hipótese da nossa ciência. Que o Big Bang ele se formou depois de uma condensação dessas substâncias puras. Num ponto único. Depois, então, foi deflagrado pela chamada grande explosão. Isso tudo, quem movimentou foi o Shai Yeshua, através do Axé. Tudo mais vocês estudem, reestudem, boa sorte, recomendo vocês. Na verdade, no reino original não tem nada faltado. Nada que a gente possa. Tá. Pessoal, então, para terminar, quem quiser usar o banheiro pode usar agora, até que horas, né? 10 para 7, está na hora que a gente vai começar a sessão. Tá bom? Saravá, muito axé, depois qualquer coisa, vai pegar 6h30, tudo, cara? 6h30 dá uns toques, tá? Agradeço a todos. Tem um chazinho, tá? Trabalhadores cearenses, por favor, agora a gente vai entrar no nosso intervalo. Não se esqueçam da nossa, na nossa reunião disciplinar. Tá bom? Saravá, muito axé a todos. Bom descanso. Pessoal, desculpa. Estamos disponibilizando a nossa biblioteca. Só um momentinho, por favor, só um momentinho. O Segredo dos 7 Chakras, professor Laércio Fonseca. Natureza Espiritual dos ETs, professor Laércio Fonseca. Mistérios do Tempo. Tá? Mais 3 DVDs na nossa biblioteca, tá? Saravá a todos. Saravá e muito axé. Só um pouquinho, deixa eu descansar um pouco. Tá, pessoal? Vamos lá então, tá? Intervalo, viu? Cearenses, por favor. Obrigado.